O que é o reino de Deus? Olá, sou o pastor Gisiel, seja bem-vindo ao canal. A proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Pois é, a Bíblia fala sobre esse assunto? Sim, é claro. Nós vamos meditar hoje em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, que assim está escrito. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse texto aqui, junto com os outros textos também paralelos dos evangelhos, mostram o início do ministério terreno de Jesus, isto é, o início do ministério de Jesus aqui na terra. E essa expressão, o tempo está cumprido, significa ou refere-se ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Lembram? Isaías 53 e outros textos que profetizavam e profetizaram que o Messias viria. E aqui está o cumprimento das várias e diversas profecias do Antigo Testamento. Por isso Jesus falou, o tempo está cumprido. Agora, na verdade, quem preparou o caminho para Jesus começar o seu ministério terreno foi João Batista, que era primo de Jesus, inclusive, era 6 meses mais novo. E ele preparou o caminho para que Jesus aparecesse, para que Jesus iniciasse o seu ministério terreno. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, está escrito, João dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João começou anunciando o reino está próximo, está chegando. E depois Jesus chegou e falou, o reino está chegado. João Batista, ele foi cumprimento da profecia de Isaías 40, nos primeiros versículos, assim está escrito, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então João veio exatamente como precursor, como aquele que vem antes de Jesus para preparar o caminho para Cristo. Agora, tem uma questão que às vezes alguém pode ficar com dúvida. Jesus ora fala reino de Deus, ora fala reino dos céus nos evangelhos. Por exemplo, em Mateus 1,15, Jesus está falando assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Mas em Marcos 1,15, em Mateus 4,17, Jesus já fala, começou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus. Olha, há diversas correntes, explicações de pensamentos teológicos que explicam o reino de Deus, o reino dos céus. No entanto, nós aqui vamos simplificar, até porque a proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Vamos então para a palavra? E eu vou deixar um link, se você tiver interesse em saber mais ou menos a diferença, você depois clica no link e vai ter uma explicação. Antes da explicação, vamos fazer uma ilustração. Deus está... É ilustração, tá? É muito bom que esclarece melhor. Deus está no céu, o homem está na terra. Deus olhou lá para Adão, para Eva, né? Falou, olha, eles pecaram, e agora? Mas Deus, na sua misericórdia, olhando para baixo, ele falou, eu quero me reconciliar com a minha criação. Vamos fazer o seguinte, eu estou aqui no meu reino no céu, eu vou levar meu reino para a terra. Aí olhou para Jesus, Jesus, você vai descer a terra e vai levar o meu reino lá para baixo. E lá o homem vai ter acesso a esse reino, vai se reconciliar comigo. Isso é o reino de Deus, para você entender a ilustração. Agora, o porquê Deus fez isso? Porque ele queria se reconciliar com o homem. Agora, para que a gente entenda o reino de Deus de uma maneira mais bíblica, após essa ilustração, vamos primeiro entender o que não é o reino de Deus. Tem muita coisa aí fora que se diz reino de Deus, mas pelo produto que está oferecendo, pelo resultado, a gente vê que não é o reino de Deus. Por exemplo, algumas características daquilo que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é terreno. Ele não é desta terra. O próprio Cristo falou, meu reino não é deste mundo. Por exemplo, o reino de Deus não é uma nação politicamente organizada. Pergunto, onde está o território do reino de Deus? Alguém consegue identificar no mapa mundi lá? Aqui é a nação do reino de Deus. Não tem. As fronteiras. A bandeira do reino de Deus, qual é? A capital. Onde está a embaixada do reino de Deus? No âmbito terreno não existe, mas no âmbito espiritual existe. Por exemplo, o território é o nosso coração, as fronteiras não tem. A bandeira é a bandeira ensanguentada do sangue de Jesus.
A capital é o céu e a embaixada somos nós somos embaixadores do reino, mas isso já é outro assunto. Mas só para explicar que o reino de Deus não é terreno. Não é deste mundo, vocês vão ver que está tudo junto e misturado. De vez em quando vou repetir alguma coisa, porque é assim mesmo. A gente está separando para fins didáticos, para fins de ensino. Mas é tudo uma coisa só. Não é deste mundo, quer dizer, não é do sistema. O mundo aqui não é o mundo cosmos que Deus criou, né? Os planetas, os asteroides, as estrelas, não. O mundo aqui, entenda-se, o sistema. É o sistema que está em rebelião contra Deus, é o sistema do mundo. Então não adianta tentar encaixar o reino de Deus no sistema do mundo. Dar um jeitinho, dar uma flexibilização para ser mais aceito pela sociedade. Não adianta. Não adianta, por exemplo, alguns estão querendo atualizar, colocar entre aspas, a Bíblia. Não adianta fazer isso, porque o reino de Deus, ele é único. Não adianta, ele não se mistura com o mundo. É afrouxar os valores bíblicos. Não, vamos afrouxar mais isso aqui, dá para aceitar isso aqui, dá para aceitar isso aqui também, porque aí o reino de Deus vai ser mais benquisto, vai ser mais entendido, vai facilitar, a gente vai tolerar um pouquinho algumas coisas. Não adianta, isso não é o reino de Deus. Esse tipo de mensagem não é mensagem do reino de Deus. Não é reformador do mundo, não é. O reino de Deus não veio para reformar o mundo, não veio para transformar o mundo em um local melhor. Ele veio para transformar o coração. Então, por exemplo, o evangelho social, tem o evangelho humanista, tem aí o evangelho da libertação e assim por diante. Isso aí não é o reino de Deus, porque está atuando no campo terreno. Tudo que atua no campo terreno, mesmo com boa intenção ou com boas intenções, não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele não é terreno, ele é espiritual. Não é também ativismo social, ativismo político, econômico, filantrópico. Pode ser até que a intenção seja boa, como a gente já disse, mas não é do reino de Deus. Tem coisa boa, tem coisa que faz bem à humanidade, faz bem a gente, mas não é o reino de Deus. É uma coisa boa, é uma coisa que nos traz uma satisfação, nos traz alguma coisa de bom, no entanto, não é o reino de Deus. E não tem como foco bens materiais. O reino de Deus não foca no bem material, ele foca no bem maior para Deus, que é o ser humano, a alma do ser humano, o espírito do ser humano. Visto que não é o reino de Deus, agora sim, vejamos o que é o reino de Deus. E vamos usar a própria palavra de Deus para explicar. É claro que a gente pode depois, em outra ocasião, explicar de acordo com as diversas correntes teológicas, mas no caso aqui, a gente vai explicar de acordo com a própria Bíblia. Primeira coisa que a gente pode falar aqui, o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos 14, 17, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, por exemplo, vamos supor que o governo consiga trazer justiça, paz e alegria. Não é reino de Deus, porque não teve origem no Espírito Santo. Teve origem no governo humano. Coisa boa, né? Se o governo conseguir, qualquer governo conseguir trazer justiça, paz e alegria, é uma coisa boa. Vai fazer bem para a gente, mas não é o reino de Deus ainda, porque tem que ter origem no Espírito Santo. Se a ciência conseguir trazer justiça, paz e alegria, coisa boa também, mas ainda não é o reino de Deus, porque não tem origem no Espírito Santo, que a palavra é bem clara. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é isso, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Até reforça aqui a questão da justiça. Hoje em dia é bom de falar isso, reforçar um pouquinho essa ideia da justiça, porque muitos pensam assim, Deus é amor. Sim, Deus é amor, está escrito inclusive isso, mas também está escrito que Deus é justiça. Inclusive a salvação foi exigência da justiça de Deus. Não foi assim, vamos fazer assim, não. Deus ele quis que a sua justiça fosse cumprida, tanto é que está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que o sangue que a ser derramado teria que ser puro. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, que o sangue dele era puro, porque era sem mancha e sem pecado. Qualquer um de nós, qualquer ser humano, por mais santificado que fosse, que morresse na cruz do Calvário, não atenderia à justiça de Deus, porque é um sangue contaminado, lá com o pecado de Adão, no Jardim do Éden. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que é importante trazer e ressaltar que o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele traz a justiça de Deus também. Um segundo tópico é que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder.
Está lá em 1 Coríntios 4,20, por exemplo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Mas poder para quê? Será que é o poder militar? Será que é o poder econômico? É um poder político? Não. É o poder para salvação. Lá em Romanos 1,16 está escrito, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, né, falando Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Somente o evangelho tem esse poder. A filosofia não tem, traz coisa boa, mas não tem esse poder de transformar, de regenerar, de modificar o homem interior, de levá-lo a ter uma ligação com Deus. Pode trazer muita coisa boa, mas não tem esse poder de salvação. Só o evangelho que é do reino. Reino de Deus. Lembra que Jesus falou? Arrependei-vos e crede no evangelho. Temos que crer no evangelho, porque é ele que traz o reino de Deus através de Cristo. Pois é o poder de Deus para salvação. Consequentemente, qualquer outra mensagem, mesmo boa, mas que não traz salvação, não é do reino de Deus. Um terceiro tópico que nós podemos abordar é que o reino de Deus vem através de Cristo. Uma mensagem de arrependimento e fé no Evangelho de Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 está escrito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O reino de Deus só vem através de Cristo. Pode ser uma pessoa muito boa, qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, qualquer outro personagem histórico ou atual, do presente, do passado, ou até do que vai surgir no futuro, qualquer outro personagem não tem essa capacidade de ser o mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo. Por isso que o reino de Deus vem através de Jesus. Lembra? Jesus estava no céu e Deus chegou e falou, vamos levar o reino para a terra. Então Jesus que trouxe o reino de Deus aqui para a terra. É claro, só abrindo parênteses, que Deus sempre esteve presente na terra. É importante ressaltar isso. Muitos têm a ideia que Deus criou, fez a criação e abandonou a criação à própria sorte. Nada disso. Deus continua dando assistência à criação. Deus continua sustentando a criação. Então o reino de Deus, de uma certa forma, sempre esteve presente na terra, porque Deus não abandonou a sua criação, mesmo no pecado. Deus continua presente. No entanto, agora, com a vinda de Cristo, o reino está derramado na terra. O reino está disponível para todos nós, para quem quiser. É um reino livre, sem ingresso, sem qualquer outra exigência, a não ser a fé no Evangelho de Cristo. E lá em Mateus 12,28, o próprio Jesus chamou a si o reino, quando ele disse, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Lembra? Jesus estava expulsando demônios e os religiosos da época falaram, não, ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Aí Jesus falou, não, mas se eu... Ele puxou para si o reino. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou com Jesus Cristo, dessa maneira plena para todos nós. Agora, em relação ao Evangelho, crede no Evangelho, porque o reino de Deus ele vem através de Cristo, através da mensagem do Evangelho, que é a mensagem de arrependimento e de fé. Não dá para separar o Evangelho de Cristo. Muitos estão tentando separar o Evangelho de Cristo, mas os dois são indissolúveis. Veja bem, Marcos 1,15, o próprio Cristo falou, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto inicial que a gente leu. A mensagem do reino é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem pura. A mensagem do reino de Deus, o Evangelho, ele não se mistura com outras mensagens. Não se mistura com ciência, não se mistura com política, com economia, com história, com filosofia, com religião. É claro que o Evangelho tem o seu aspecto histórico, tem o seu aspecto cultural, que nós podemos pesquisar, é muito bom. Tem a geografia bíblica, tudo isso faz parte. No entanto, o Evangelho, como poder transformador, é uma mensagem pura. Então, qualquer mensagem que você ouvir, misturando o Evangelho com outras ideias, outras ideologias, tenha certeza, não é o Evangelho do Reino de Deus. Inclusive, lá em Gálatas tem uma advertência séria. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo, usado por Deus, pelo Espírito Santo, deixou registrado. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra significa maldição, seja maldito. E no versículo 9, ele fala a mesma coisa. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito.
uma dica importante. Toda vez que a palavra de Deus duplica as coisas, é que o negócio é mais sério ainda. Toda a palavra de Deus é séria. A palavra de Deus não é brincadeira. Mas quando um texto duplica, é o caso aqui, Deus está falando assim, presta atenção. Se fosse hoje a gente falava, presta atenção, né? Presta atenção, no coloquial. É para prestar atenção nisso aqui. Quem tenta misturar o evangelho e está difundindo o evangelho misturado com outras coisas, ele está debaixo dessa maldição aqui. Tem que ter cuidado. Não mistura o evangelho. É melhor não pregar o evangelho misturado. Fica calado que é melhor do que você pregar um evangelho misturado com outras coisas e cair nessa maldição aqui que está registrada na palavra de Deus. Fora o que tem Apocalipse. Lembra lá no último capítulo? Se alguém acrescentar alguma palavra ou retirar a palavra, então é coisa séria isso aí. Outro tópico é que o reino de Deus ele gera um novo nascimento. Quem é do reino é nascido de novo. João 3,3, lembra de Jesus com Nicodemos? Jesus respondendo a Nicodemos e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qualquer mensagem que não implica em um novo nascimento, em uma nova criação, em uma nova pessoa interna, não é o evangelho do reino, não é o evangelho de Cristo, não é do reino de Deus. Pode ser uma mensagem boa, com uma boa oratória, mas vai ser uma mensagem humanista, vai ser uma mensagem filosófica, vai ser uma mensagem até que vai satisfazer o nosso ego, mas não é a mensagem de salvação, não é a mensagem do reino de Deus, porque tem que gerar um novo nascimento. É um ditado evangeliquez que diz, né? Venha como estás e permaneça como estás. Isso é errado. Venha como estás, está escrito, mas mude, porque o evangelho muda a pessoa, muda o ser humano. Tanto é que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 em diante, está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura nova criação. Adão foi a primeira criação, caiu no pecado. Nós agora, quem aceita Cristo, quem aceita o evangelho do reino, é uma nova criação. Externamente é a mesma coisa, você vai olhar para a pessoa, não vai notar nada diferente. Continua a mesma pessoa, mesmo ser humano. Mas internamente tem a transformação do novo homem, da nova pessoa em Cristo Jesus. Uma outra característica é que o reino de Deus deve ser anunciado a todos os homens. Quando a gente fala homem aqui, é o ser humano, tá? É a humanidade. Então, todos devem receber a mensagem do reino de Deus. Está lá em Marcos 16,15. O próprio Cristo falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho do reino não é específico de uma casta. O evangelho do reino não é específico para um grupo de pessoas selecionadas. Todos são selecionados. Toda a raça humana está abrangida pelo evangelho de Cristo. Porque está escrito lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão é que Deus respeita o livre arbítrio de cada um. A pessoa ou aceita o reino ou não aceita. É claro que isso aí trará consequências para a eternidade, mas concluindo essa pequena meditação, essa breve meditação, nós podemos afirmar que o reino de Deus está presente entre nós, graças a Deus. E esse reino nos proporciona salvação em Cristo. E a salvação vem acompanhada de várias bênçãos. Ela nos religa com Deus de novo, ela nos traz paz, a paz de Deus, a harmonia, o equilíbrio. Claro que nós continuamos com as nossas imperfeições. O reino de Deus não é um reino de mágica, faz assim você muda, não é assim. É um processo que Deus vai trabalhando na gente. O Espírito Santo, está escrito que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis para nos sustentar, para nos fortalecer. Nos momentos difíceis, o Espírito Santo está conosco, nos amparando, nos abraçando, né, nos envolvendo. Ele é o nosso confidente, ele é o nosso amigo. E o Espírito Santo é do reino de Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, que você possa ficar com esta mensagem no seu coração, aceite o reino de Deus, não rejeite o reino de Deus, e assim você será abençoado na área espiritual, e junto com essas bênçãos espirituais, as demais bênçãos das áreas de sua vida também chegarão junto. Esses sinais seguirão os que crerem. Então é importante, tenha o reino de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, foi abençoado, deixe um like, faça um comentário e se inscreva para receber novas notificações. Muito obrigado.